Olá, uma boa noite a todos e todas. Sejam muito bem-vindos ao canal da Escola Superior de Gestão, Comunicação e Negócios da Uninter e sejam muito bem-vindos à nossa live, que foi pensada aí com muito carinho, uma temática muito relevante e um momento especial para nós discutirmos sobre todo esse processo de mudança e como que a gente vai lidar com essas mudanças, como os profissionais, gestores, grandes líderes apresentam esses questionamentos e têm refletido sobre essa condução dos seus negócios, das empresas, a partir do avanço da vacinação e também da flexibilização das restrições em relação à pandemia do coronavírus. Então, a live que vocês estão aqui assistindo conosco tem como tema principal olhar, né, para o futuro. Como fortalecer as relações interpessoais nos ambientes de trabalho híbrido e digital. Eu sou a professora Adriana Tchaikovsky, trabalho nos cursos de secretariado e assessoria executiva digital, e essa live surgiu principalmente, né, da conversa entre os professores dos cursos de secretariado, assessoria executiva digital, gestão de recursos humanos, coaching e desenvolvimento humano, e depois nós observamos que é um assunto extremamente relevante para todos os setores, demais cursos, e aí nós recebemos o grande apoio aí da nossa escola. Então fica aqui o nosso agradecimento a toda a equipe da Escola Superior de Gestão, Comunicação e Negócios da Uninter, aos cursos, né, que tiveram essa ideia e depois realizaram todo esse apoio. Fica o nosso agradecimento à palestrante, né, nossa grande convidada, que daqui a pouquinho a gente vai apresentar, e muito obrigada a vocês que estão aqui no chat conosco, de diversas regiões aí do nosso país. De repente aí nós temos também de outros países, já que a Uninter, né, tem os seus polos Estados Unidos, Europa, Japão. Então sejam muito bem-vindos. E essa live, ela foi pensada especialmente para vocês, profissionais, alunos, gestores, que estão com esses questionamentos. E aí, né, como que eu vou lidar com essas mudanças? De que maneira esse relacionamento interpessoal pode contribuir para que eu me comunique, né, que eu pense como agir nesse processo de mudança, se eu vou continuar no trabalho remoto, né, nessa situação, né, de pós-pandemia, como que será esse contexto profissional, se de repente a empresa vai solicitar que eu retorne ao trabalho presencial, pode ser que adote um modelo híbrido de trabalho, como lidar com essa segurança psicológica. Nós observamos recentemente, principalmente nessa semana, vários veículos de comunicação publicando as suas reportagens, as suas matérias sobre profissionais que se sentem ansiosos, que se sentem às vezes inseguros ou que precisam dessas orientações como lidar nesse contexto profissional para atingir o melhor sucesso e também trabalhar nas suas empresas e nos seus negócios. Para essa live, eu conto aí com a participação de duas grandes professoras da nossa escola que vão fazer a mediação. E eu convido para que elas venham aqui à tela, dar as boas-vindas, uma boa noite a vocês. Primeiramente, professora Rafaela de Almeida, dos cursos de secretariado, e também, né, nos apoia em vários cursos aí da Escola de Negócios, e também a professora Andressa Meneghelli, dos cursos de gestão de recursos humanos, coaching e desenvolvimento humano. Primeiramente, professora Rafa, boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, professora Adriana. Um prazer estar aqui em mais uma live, trazendo muito conteúdo relevante para os nossos alunos, para os nossos convidados. E hoje, em uma super parceria com a professora Andressa também. Boa noite, professora. Boa noite, professora Rafa. Boa noite, professora Adriana. Boa noite a todos vocês que nos acompanham nessa live. Sejam todos muito bem-vindos, nossos queridos alunos e demais aí que estão nos acompanhando, né, através do YouTube, através do canal da escola no Facebook. Sejam todos muito bem-vindos. Eu agradeço o convite da professora Rafa e da professora Adriana para estar aqui com vocês, trocando uma ideia, trazendo essa discussão tão importante, né, para esse momento que nós estamos aí. Uma realidade, acredito, que traz muita ansiedade, enfim, né, muitos questionamentos. Enfim, vamos conversar bastante nessa noite para a gente poder
tá trocando ideias, conhecimentos, informações, né, trazendo também daqui a pouquinho aí uma grande especialista na área para dar aí esse norte para nós, né, o que a gente pode, né, ter em termos de comportamento, em termos de relacionamentos interpessoais, como que vai ser esse retorno aí após finalizada, né, espero que em breve esse período aí de pandemia, retomarmos aí, né, as nossas atividades, seja online, seja híbrido, seja presencial. Obrigada, professoras. E é isso aí. E participem pelo chat, coloquem os questionamentos, compartilhem as experiências, digam de qual cidade vocês estão nos assistindo, para que possamos construir, né, todas essas reflexões juntos. E como a nossa live aí temos a participação da nossa grande convidada, eu abro esse espaço para as professoras Rafaela e Andressa conduzirem, mediarem essa live para vocês, e eu vou sair rapidinho dessa tela, mas eu encontro vocês aí no chat. Obrigada, aproveitem para se inscrever aí no nosso canal. Sucesso a todos, uma excelente live e vamos que vamos. Obrigada, professora Adriana. Eu já conheço a nossa convidada de longa data, nós já tivemos a oportunidade de trabalharmos juntas por diversas vezes e é sempre um prazer contar com ela para trazer todo o conhecimento dela, toda a sua experiência na gestão de recursos humanos, na docência dessa grande área, e hoje para trazer essa temática tão relevante que, como a professora Andressa falou, nos deixa muito ansiosos, né? A gente falava no começo da pandemia do novo normal, agora a gente fala do novo normal pós-pandemia. Então, eu convido a professora Fernanda a estar conosco aqui. Olá, Rafa. Boa noite, ouvinte. professora. Boa noite, gente. É um prazer estar aqui. Estou muito feliz de poder estar trazendo esses assuntos que são tão relevantes, sim, que mudaram tanto a nossa vida e que, acredito, precisam de discussão ainda para quem está entrando no mercado de trabalho e para quem já está. Então, primeiro, muito obrigada por estar aqui. Obrigada, professora Fernanda. Nós estaremos aqui, eu, professora Andressa, você pode nos chamar a qualquer momento. Pessoal, interajam conosco no chat, essa live é para vocês, esse conteúdo é para vocês. Então, enviem as contribuições de vocês, as participações são sempre muito bem-vindas. E nós estamos aqui, né, professora Andressa, para interagir com o pessoal aqui no chat e também com a professora Fernanda. É um bate-papo, né? Essa live é um grande bate-papo, uma troca de experiências. Isso, essa é a minha expectativa, tá, gente? Programei esse momento com vocês aqui, com a Uninter como um todo, para que a gente possa fazer trocas. Então, queria que tão logo vocês percebam que possam fazer algum comentário ou desejam fazer alguma pergunta, o façam ali pelo chat, que a Rafa e a Andressa vão me avisar e a gente vai construindo esse conhecimento juntos. Combinado, professora. Então, a gente vai sair aqui, ficar nos bastidores, mas você pode nos chamar a qualquer momento. Boa live. Boa live. Gente, então, agora sou eu e vocês. Muito prazer, o meu nome é Fernanda Alves Chaves. Eu, já trabalho com recursos humanos há um pouco mais de 20 anos, então tenho alguma experiência nisso. E eu confesso para vocês que até eu estou com muitas dúvidas ainda. Mas, mesmo assim, das poucas certezas que eu tenho, eu quero dividir com vocês. E foi pautado nisso, e pautado em quais são as dúvidas que nós estamos passando, que nós construímos essa temática juntos na Uninter para deixar o dia a dia de vocês um pouco mais fácil. Então, o tema central é como fortalecer as relações interpessoais nos ambientes de trabalho híbrido e digital. Primeiro slide, ele vai trazer uma constatação, desde março, e aí eu comecei a fazer contas nos meus dedinhos aqui, são 17 meses, 17 meses que nós estamos num momento muito complexo e muito diferente, E nós nos recolhemos, nós mudamos todos os nossos comportamentos perante a sociedade para poder garantir uma saúde física. E todo mundo está com dúvidas. Os grandes líderes estão com dúvidas. Então, é mais ou menos disso que a gente vai falar. O próximo slide
ele fala das perguntas básicas que todos nós fizemos. Eu fiz, vocês devem estar fazendo, os líderes de vocês nas empresas estão fazendo, os nossos líderes da nação estão fazendo. Olá, Fabrício, seja bem-vindo. Onde estamos, o que devemos fazer e para onde vamos? Né? Então, essas são as perguntas que todos nós queremos ter solução, mas infelizmente ainda não conseguimos. E para trazer um pouco de claridade, né, para clarificar um pouco isso, eu gostaria de trazer um conceito que muito tem se falado, que é o conceito VUCA e BUNNY. A Rafa vai colocar o slide para nós aqui, para deixar um pouco mais fácil da gente entender. Existiu um acrônimo, né? Acrônimo é quando nós unimos palavrinhas para formar né, tipo, VUCA, BUNNY, então isso é um acrônimo. Existiu um acrônimo criado em 1950, depois da 1950, que ele falava que o mundo ele estava passando por mudanças e o mundo que nós estávamos era um mundo VUCA. E o que era o VUCA, né? Rafa, pode ir lá para o outro slide. O mundo VUCA, os grandes estudiosos, eles acreditavam que era um mundo volátil, né, onde as coisas estavam acontecendo de maneira incerta, onde o nível de complexidade das nossas ações, das coisas e das pessoas estava bastante alto, e ao mesmo tempo, se antes tínhamos certezas das coisas, elas começavam a se tornar bem mais ambíguas. Né? Então, ficou claro para nós, dentro do universo administrativo, né, que é o universo que eu falo, o universo empresarial, essa sociedade toda em volta do trabalho, que as decisões que as empresas precisavam tomar, os grandes líderes precisavam tomar, e consequentemente nós, né, seres normais, estavam bastante relacionados a desapegar das nossas certezas e começar a pensar em viver num mundo com mais volatilidade, com mais incertezas, com mais complexidade e com mais ambiguidade. E se isso já não estava difícil o suficiente para todos nós, esse anacrônimo veio fazendo história, quando chegou na pandemia, isso já não fazia mais sentido. Então, de VUCA, os grandes estudiosos, os futurologistas, trouxeram para nós que estávamos vivendo num mundo que é BUNNY. Esse mundo, então, tinha deixado de ser volátil e passa a ser frágil. Esse mundo tinha deixado de ser incerto e também começa a ser ansioso. Saiu da complexidade e se tornou uma estrutura não linear, onde as coisas acontecem não necessariamente com começo e meio e fim. E se antes as coisas eram ambíguas, ou seja, davam margem para duplas terceiras ou quartas interpretações, agora a gente está em momentos que são incompreensíveis. Mas olha que louco. Até o início da pandemia, quando eu estava me acostumando com a ideia de que o mundo era volátil, incerto, complexo e ambíguo, VUCA, vem a pandemia, que já é algo ruim, né, algo difícil de se lidar, e ele ainda se torna BUNNY. O que, meu Deus do céu, que loucura é essa? O que está acontecendo? E se você for parar para pensar, é muito disso sim. Eu, Fernanda, estou mais frágil, acredito que vocês também. Eu estou mais ansiosa, acredito que as coisas que vocês fazem também. As empresas estão mais não lineares nas suas tomadas de decisão e, infelizmente, as coisas estão acontecendo e a gente tem pouca compreensão do que está acontecendo. Isso posto, né, se eu acabei de entender que o mundo era VUCA, tive uma certa dificuldade, agora estou compreendendo, beleza, entrou na minha cabeça que ele é BUNNY, como é que eu ajo? O que eu faço? Como é que eu, profissional, normal, ajo diante de tudo isso? E daí eu trago para vocês o que nós, seres humanos, costumamos fazer. Nós, todas as vezes que passamos por mudanças, passamos por grandes transformações nas nossas vidas, nós temos um processo interno de adaptação.
E esse processo interno eu trago no próximo slide, que é o processo de mudança de Kleber-Ross. Kleber-Ross, ele vem para nos ajudar a interpretar, né, essa loucura que estamos vivendo, e ele dá um pouco mais de sentido, informando que, a partir do momento que o ser humano é colocado em xeque, né, a partir do momento que ele é colocado numa situação complexa de mudança, de transformação, a primeira coisa que nós fazemos é entrar em choque, né? Estar surpreendido com essa mudança. Depois, nós saímos do choque e vamos para uma negação. Negação é quando a gente fala assim, não está acontecendo, não é bem assim. E eu tenho certeza que todos vocês, naquela primeira semana, lembra a primeira semana de pandemia, ali na semana do dia 18 de março, onde falaram assim, vamos fazer quarentena? Muitos de vocês falaram assim, não, que é isso? Né? Quarentena, não preciso ir para casa. E daí vocês foram para casa e falaram assim, não sei o que eu estou fazendo em casa, né? Não sei por que as pessoas, não estou vendo isso acontecer, não estou vendo problema, não estou vendo Covid, né? Não estou vendo pandemia. Então nós entramos num determinado momento que era a negação. Quando o ser humano passa da negação, e esses estágios, gente, das mudanças, são estágios que são interpretados pelas pessoas de maneiras diferentes, tá? Então tem gente que passou pela negação em um dia, tem pessoas que passaram em uma semana, tem pessoas que ainda estão em negação. E tá tudo certo, o ser humano é assim mesmo, tá? O ser humano, cada um de nós funciona diferente, então nós temos tempos diferentes. Bom, choque, negação. O terceiro estágio que a gente costuma passar diante de uma mudança, principalmente uma mudança tão drástica quanto essas que estamos passando agora, é a frustração. Aí, temos um momento frustrado, um momento difícil, às vezes essas transformações, essas frustrações são externalizadas através de sentimentos como a raiva, como, né, vários outros, e eu apresento para vocês o próximo estágio, que é a depressão. O cidadão começa a se entristecer, o cidadão começa a falar assim, cara, não tem mais jeito, não dá para sair daqui, né? Eu estou em depressão. Quando passa o momento depressivo, diante de grandes mudanças, ou até pequenas, eu entro numa fase onde eu começo a me dar uma chance. E essa fase de começar a se dar uma chance se chama de experimentação. Ou seja, eu começo a olhar para aquela nova situação com um olhar um pouco mais empático, né? Eu começo a olhar o novo normal, e isso deve ter acontecido ali em abril, em maio, né? Falando assim, ok, beleza, não morri, tá dando tudo certo, tenho que me adaptar a isso, é assim, tá posto, então eu preciso sair desse meu momento depressivo, e a gente começa a se experimentar. Passamos por um processo de transição na experimentação, mas daí, gente, percebam que é rumo a algo mais positivo. O próximo estágio é o da decisão, é onde eu me sinto mais confortável e estou aprendendo a trabalhar tanto a mim quanto o ambiente com o novo momento. E por último, a integração, aonde eu já entendi que é assim, eu já me adaptei, eu já me reformulei, ou eu já reformulei o lugar que eu estou, os espaços que eu estou, a maneira que eu vejo o outro, a empresa e a sociedade, e bola para frente. Ou seja, eu consegui internalizar aquela mudança que inicialmente me foi muito drástica, me foi muito bruta, para seguir a minha vida de maneira adequada, né? Faz sentido isso para vocês? Vocês conseguem se perceber, alguns passando por mais tempo, outros por menos tempo, mas todos passando por essas cadências comportamentais? Rafa, a galera está se pronunciando? Temos várias participações aqui. A Catura, eu acho que é esse o nome dela. Quietura. Quietura, desculpa. Ela falou que aconteceu bem isso com ela. A Mônica está dizendo aqui que a pandemia nos fez sair da zona de conforto de uma forma brusca, mas também nos trouxe oportunidades de nos reinventarmos em vários aspectos. E aí, a professora Adriana também traz uma pergunta aqui.
Fernanda, é importante os gestores e profissionais identificarem em que fase da curva de mudança estão? Isso contribuirá para as decisões sobre o que fazer nas empresas? Ótima pergunta aqui da professora Adriana. Que bom, prof. Inclusive, eu vou aproveitar a tua pergunta para complementar o slide, né? Porque o slide, ele nos traz quais são os comportamentos adequados para cada um desses estágios, que é uma ótima dica para o gestor lidar com o seu funcionário, que é uma ótima dica para nós lidarmos com os nossos maridos e namorados, para a gente viver nessa sociedade, já que o ser humano vive em grupo. Então, quando você percebe que uma pessoa está em negação, seria interessante você criar um certo alinhamento com ela, entender o que está acontecendo, mostrar para essa pessoa que você também está passando por algo parecido, ou seja, que não é ela a única no mundo que está sofrendo com aquela mudança, ou seja, aquela mudança não pegou apenas ela de surpresa, aquela mudança está pegando a todos nós. Né? Então, é um alinhamento e mostrar que estamos todos na mesma página. Quando você percebe uma pessoa na frustração, o caminho adequado seria maximizar a comunicação, deixar com que essa pessoa ponha para fora o que ela está, né, frustrada, e você também alimentar essa pessoa com o que você tem, o que você pensa, o que está acontecendo, não deixar a pessoa cair com tanta rapidez para a depressão. Porque a depressão é um estágio muito pessoal, muito íntimo, e se o cidadão cair em depressão mesmo, ou seja, se aquilo for algo patológico, né, se aquilo mexer com a química do cérebro, vai ser mais complexo para ele sair sozinho. Né? Então, muitas vezes nem a própria pessoa consegue identificar, né, professora Fernanda? Exatamente. E o que é a depressão dentro desse contexto aqui, tá, gente? É a pessoa perder o colorido. Sabe quando você está vivendo, está tudo ok, né? A vida está acontecendo, mas ela antes era colorida e agora ela está preta e branca. Isso faz com que as pessoas, quando as pessoas veem algo que era colorido e agora se torna preto e branco, isso deixa ela com comportamentos mais apáticos. Tá? Então você pode... Desculpa, pode concluir. Não, eu só queria trazer mais uma questão, assim, já complementando isso que você está falando, né? E a gente olhando para essa questão da individualidade de cada pessoa, né? Nós que trabalhamos com essa área de pessoas, a gente sabe que cada ser, né, cada pessoa tem a sua particularidade, sua individualidade. E o que a gente pode perceber é que essa curva, às vezes, não segue essa linearidade, né? Muitas vezes, existem pessoas que estão lá no estágio de negação, né? Já estamos aí com, como você disse, 17 meses de pandemia, e ainda estão nessa fase de negação, ainda não é o processo delas, né? Isso, não conseguiu processar ainda, né, o que está acontecendo. Então, é bem interessante isso, porque a particularidade de cada indivíduo, né, da forma que ele reage diante da mudança, né, que é muito pessoal. E isso é muito importante os líderes terem, né, essa habilidade, essa competência, né, de ter aí o que a gente vem falando muito também nesse período de pandemia, que é a questão da empatia, né, de fazer saber... uma leitura empática, né? Sim, e de saber como agir, né, como ser líder diante de cada individualidade, né, que é um grande desafio para as lideranças, né, Fernanda? Lembrando, Andressa, que não é o funcionário que se adapta à liderança, é a liderança que se adapta ao funcionário. O bom líder é aquele que sabe entender as particularidades de cada uma das pessoas do seu grupo e fazer com que a atenção dele seja de acordo com a necessidade daquela pessoa. O bom líder é ele que faz é ele que vai ao funcionário, não o funcionário que vem a ele. Nesse sentido, é ele o líder, né? É ele a pessoa a ser seguida, então, é ele que vai. A liderança tem um papel imprescindível, né? Nesse momento, né? Principalmente nesse momento, né? Aquela questão do líder que está junto, né? Que a gente falando aqui de relacionamentos interpessoais, né? O líder ele tem que estar junto, ele tem que estar integrado com a equipe. Não as coisas não podem acontecer quando o líder sai da sala, né? O líder saiu da sala e aí vamos nos comunicar, vamos interagir. Não, o líder tem que estar junto, tá integrado para realmente ter condições de fazer essa leitura correta, né?
Porque É senão, ele que fomenta isso, né? Sim, sim, exatamente. Passada a depressão, né, que passamos todos nós, cada um no seu momento, cada um na sua intensidade, cada um no seu período, nós vamos para a experimentação, e a experimentação, desculpa, na depressão, qual é o comportamento adequado, né, para quem está de fora? É reforçar a pessoa para ela se manter animada através de motivação, né? Lembrando-se sempre que a motivação é intrínseca, então você, infelizmente, não motiva ninguém, mas você pode incentivar as pessoas, e cada uma é incentivada de uma maneira diferente. Então, busque qual que é a maneira que incentiva a pessoa que você está querendo ajudar, para que ela se sinta, né, para que ela traga a motivação interna dela, né? Você cutuca, ela traz. Depois, quando você percebe pessoas em experimentação, você as desenvolve, e desenvolver é ensinar, é trabalhar, é explicar. E, por último, a decisão é o compartilhar experiências, para que a pessoa consiga abrir ainda mais a sua percepção de outras possibilidades de ela fazer acontecer diante daquele cenário que ela está colocado, né, que todos vocês estão colocados, tá? Então, bem importante nós estarmos entendendo que tudo que acontece de mudança, o ser humano interpreta assim, nesses níveis, e cada um tem a sua maneira de trabalhar. Passamos para o próximo. É importante que a gente consiga também identificar em que estágio nós estamos, né, professora Fernanda, para saber como lidar com os nossos sentimentos também. Né? Se conhecer, não só as relações interpessoais são importantes, mas também as intrapessoais, né? Fazer Exatamente. essa análise. Fazer essa análise de como eu funciono, como o outro funciona. Fácil, gente, não, tá? Vai precisar de um olhar aí. E o bacana é que esse período de pandemia também trouxe, né, essa condição, essa oportunidade de a gente se autoavaliar, como nós reagimos diante de uma mudança, né? Porque ela veio meio que imposta, né? Esse novo, né? Essa nova realidade. E aí também a gente pôde olhar para isso, né? De que forma eu reajo diante de uma necessidade de mudança, né? De adaptação, de resposta. E eu acredito que isso as organizações também avaliaram, né? No comportamento de cada um dos seus colaboradores, né? Só tem uma resposta, tá, Andressa? Olha para dentro. Como é que a gente olha para dentro? Terapia, se conhecendo, conversando consigo, avaliando seus comportamentos, olhando para si mesmo com um pouco mais de perguntas e com menos certezas. Que é o processo de dentro. Provavelmente a gente vai passar por todo esse processo de novo agora nessa retomada pós-pandemia. Já estamos, né? Uhum. E a negação de voltar para o escritório, que a gente vai falar aqui. Exatamente, de não ficar mais em casa, trabalhando de pijama, né? De voltar ao convívio com as pessoas, porque antes a gente falava saudade de um abraço, de conversar, e agora parece que a gente está no processo inverso. Acostumei a trabalhar sozinha, sem monitoramento, e aí, de repente, a gente volta, e é o processo inverso, que agora a gente precisa se acostumar com ele. Verdade, tem duas questões, né, professora Rafa? A primeira é que, ainda bem que o ser humano tem uma capacidade extrema de adaptação, né? Exatamente. A gente se adapta muito, muito facilmente. Mas uma outra questão que você trouxe, que eu queria até colocar isso para a professora Fernanda trazer... A professora Fernanda, desculpa, aqui a gente fala prof. Mas né? Ela é prof. Ela também, é professora né? também? Então beleza. Para a Fernanda colocar também a sua opinião, isso que a professora Rafa colocou, né? Dessa questão da nossa falta do abraço, do toque, nós como brasileiros, né? Que temos muito forte isso nessa questão esse calor humano, essa troca, né? Na sua opinião, Fernanda, você acha que a gente retornando aí, né? Seja para o híbrido, né? Seja para o presencial, você acredita que as relações esfriaram? Ou vai voltar tudo normal? Ou vai ter uma explosão aí de afetividade nas trocas, nas relações? Como que você vê isso, Fernanda? Eu acho que cada um vai trabalhar de uma maneira diferente, tá? Tem pessoas que adoraram esse não contato físico. Tem outras pessoas que estão sofrendo muito. Tem pessoas que sofreram e já não sofrem mais.
Então, eu realmente acho que vai ser a mesma mudança que nós tivemos de antes para agora, vai ser de agora para o posterior. Então, vão ter pessoas que ainda vão gostar de muita afetividade, tem outras pessoas que vão falar assim, nossa, adorei a pandemia, porque ela tirou a minha necessidade de abraçar as pessoas. Então, é muito individual, é muito Aí, individual. mais uma vez, volta a questão do pessoal, né, da individualidade do sujeito, né. Realmente, eu percebo assim, né, por exemplo, pessoas que não são muito sociáveis, né, não gostam muito dessa coisa de coloca a mão, né, do abraço, do beijo, se sentiram até mais confortáveis, né, porque, de repente, você está ali num ambiente físico, né, e ali a cultura, de repente, todo mundo de dar um beijinho, dar um abraço, e aquele que não tem esse hábito é até um certo esforço, né? Ao passo que também, como você disse, aqueles que já têm essa característica, né, da afetividade, do toque, da troca, já sentiu essa grande falta. E eu vejo, na minha percepção, que quando voltar, vai haver uma compensação, vamos dizer assim, né? Vamos tirar o atraso, né? Algumas pessoas eu acho que vão, outras pessoas talvez não. Né? Qual que eu acho que é a mensagem importante disso, Andressa? A cultura do brasileiro é muito mais próxima, então a gente tradicionalmente é um povo mais caloroso, e essa calorosidade, não sei, estou inventando essa palavra aqui, ela é expressa através de beijos e abraços e proximidade, toque, né? Então, de maneira geral, o brasileiro é mais tendencioso a isso, mas não existe comportamento certo nem errado. Exatamente. Ou seja, a pessoa que adorou a pandemia porque nunca mais vai precisar tocar em ninguém, não tem problema nenhum. Né? Eu acho que aí a gente vai ter que exercitar o respeito mesmo, e o entendimento, e assim, saber conviver com as diferenças que estão muito mais afloradas. Que no passado, mesmo quem não gostava de toque, né, mesmo essas pessoas um pouco mais recolhidas, digamos assim, elas se viam obrigadas e muitas vezes, né, machucadas por terem que viver numa sociedade onde o toque era comum. Hoje, essas pessoas estão conseguindo falar assim, meu Deus, estou me libertando, eu posso falar que eu não gosto de toque. A gente até tem já aqui umas manifestações no chat, professora Fernanda. E eu acho que aqui entra mais do que nunca as relações interpessoais, né? De respeitar a individualidade de cada um, as diferenças, a maneira que cada um se comporta, porque nós somos indivíduos únicos e a gente precisa respeitar essas diferenças. Eu estou muito mais focado em respeito às diferenças que antes estavam mais escondidinhas e agora as pessoas tiveram palco, né? Que bom que elas tiveram palco para falar, e do que efetivamente se vai voltar, se não vai voltar e coisa e tal. Porque eu acho que todos os comportamentos vão acontecer, tá, Andressa? Vai ter gente abraçando o dia inteiro, vai ter gente que não vai abraçar, e eu acho que só vai ficar mais aflorado. E as pessoas vão ter mais liberdade para falar sobre seus gostos pessoais nesse relacionamento. Essa é uma questão até bem bacana, que você coloca essa questão do ambiente em que as pessoas tenham liberdade para expressar quem elas são. Acredito que você vai trazendo essa questão da segurança psicológica, né? Realmente, as organizações se preocuparem com isso também, as lideranças, né? De realmente proporcionar esse ambiente que as pessoas possam ser quem elas são, sem medo de julgamento, de retaliação, né? Enfim. E para isso eu vou trazer o slide, o eu e o outro. O slide, o eu e o outro, ele nos mostra um pouquinho, o próximo, Rafa, ele nos mostra um pouquinho dos conceitos das relações intrapessoais e interpessoais, que elas não se afloraram, tá? Já existiam, tá tudo aqui, sempre foi assim. Intrapessoal é tudo que diz respeito à minha comunicação interna, eu comigo mesmo, me, myself and I. Né? Então, quando eu estou discutindo comigo, eu estou falando de um relacionamento que é intrapessoal. Quando eu estou me relacionando com os outros, qualquer tipo de relacionamento, tá? Virtual ou não, eu estou fazendo um relacionamento interpessoal, que é a maneira com que eu me refiro com o outro. Gente, isso está claro para vocês? O que eu entendo que a pandemia trouxe de diferença? Ela obrigou muitas pessoas
a se relacionar consigo mesmo, porque essa é uma fuga natural do ser humano, né? Naturalmente, o ser humano olha para fora, ao invés de olhar para dentro. Então, naturalmente, o meu relacionamento interpessoal, ou seja, o relacionamento que eu tenho com o próximo, é melhor desenvolvido do que o que eu tenho comigo mesmo. E eu acho que a pandemia, né, esse momento que nós estamos passando, ele obrigou muitas pessoas a falar assim, cara, você vai ter que olhar para dentro de você, porque você vai ter que conviver com você mesmo. Você não vai ter mais a fuga da convivência externa, então você vai precisar estar consigo. E daí as pessoas começaram a olhar mais para si. Então, esse é importante, né, trazer quem sou eu e quem que é o outro, e o que a pandemia, do meu ponto de vista, trouxe de alteração. E nisso eu gostaria de apresentar para vocês também os 5 tipos de relacionamentos que o ser humano, de maneira geral, ele tem, né? O ser humano, de maneira geral, ele tem relacionamentos que são amorosos, relacionamentos que são familiares, relacionamentos profissionais, relacionamentos de amizade, e a beleza de todas as relações está na troca e no compartilhamento. E por que a gente é tendencioso a ter muito mais relacionamento interpessoal do que intrapessoal? Porque o ser humano é um animal, nós somos animais, né? É um animal que ele foi criado, desenvolvido para estar em grupo, né? Então nós, desde o início da nossa evolução como seres, nós temos na grupalidade segurança, identificação, é ali que a gente se sente pertencente. Então é por isso que, naturalmente, todos os seres humanos vão para o convívio grupal. Às vezes é um convívio grupal pequeno, um convívio grupal grande, mas é sempre no convívio grupal. E isso é muito natural nosso, é muito... Tanto que, se você... Pensem comigo, a gente nasceu. Se não tivesse uma pessoa que nos pegasse no colo e nos desse comida, ou seja, se não fosse alguém do grupo onde estamos inseridos ao nascer, a gente já morria. Diferente dos outros animais, né, que eles conseguem, saindo do lugarzinho que eles foram feitos, ovo ou barriga da mãezinha deles, coisa e tal, nós somos um tipo de ser, de animal, que não consegue passar de um dia de vida se nós não estivermos no grupo. Então, naturalmente, o ser humano ele sempre busca grupos para garantir a sua sobrevivência, como algo da evolução nossa. Então é por isso que as relações interpessoais nos são mais fáceis de aceitar, de fazer, de passar, e a gente se sente mais à vontade. E a intrapessoal é um pouquinho mais difícil. Gente, eu gostaria de falar sobre fases do relacionamento interpessoal, já que esse é o que a gente tem na grande maioria da nossa vida, né? Onde a gente se dedica mais, porque nós somos animais grupais. Todos os relacionamentos interpessoais, todas as vezes que a gente está conversando com alguém, sendo no trabalho, na família, em qualquer tipo de lugar, a gente passa pelo conhecimento, né? Conheço o outro cidadão, eu começo a construir uma relação através de identificação, e daí eu começo a achar elementos que fazem com que exista essa ligação. Depois, eu começo a reforçar esses elementos ou inventar elementos novos para garantir uma continuidade de relacionamento, porque relacionamento, gente, é esforço. Então, é o esforço do conhecimento, é o esforço da construção, que é aquele primeiro impacto, putz, garrei a pessoa. Só que você não consegue ficar agarrado a tempos. Você precisa ficar cada vez alimentando aquela relação, aquele relacionamento, e isso se chama continuação. Tem pessoas que conseguem fazer continuações de 20 anos. Tem pessoas que não conseguem fazer continuação. Então, as pessoas se conhecem, constroem e acabam. Bom, o meu quarto estágio é a deteriorização, que é algo natural. E a deteriorização, ela se dá para contrapor a construção. Quando você constrói, você está criando um vínculo, né? Você cria maneiras de se vincular àquela pessoa.
Pode ser trabalho, pode ser uma cor que vocês gostem, pode ser qualquer coisa, é vínculo que constrói relacionamento. Pode ser que vocês gostam do mesmo filme, gostam da mesma música, têm a mesma cor de cabelo, torcem para o mesmo time, trabalham na mesma empresa, né? Têm os mesmos ideais, e você deterioriza exatamente pelo mesmo motivo que você construiu. Porque aquele vínculo não faz mais sentido, ou aquele vínculo acabou. Então, tem um colega de trabalho. Esse colega de trabalho é muito meu colega, construímos e a gente vai se alimentando com relacionamentos de trabalho, assuntos de trabalho, discussões de trabalho, porque o trabalho é o nosso vínculo principal. E daí eu saio daquele trabalho. Se por um acaso eu ou o próximo não fizermos esforços para manter e criar novos vínculos, ou seja, para garantir a continuação, eu deterioro, né? Aquilo vai morrendo e, por fim, finaliza. Então, isso, gente, é fase de relacionamento interpessoal. E isso está um pouco mais complicado, porque nós estamos reaprendendo a fazer relacionamento. Então, isso aqui que vocês estão vendo, né, esse slide que eu estou trazendo para vocês, tenho ciência de que a grande maioria nem imaginava que alguém um dia pensou que o relacionamento tinha fases. Mas sim, ele tem. A gente faz isso instintivamente, né? Todos nós, eu e vocês, aprendemos a fase do relacionamento de maneira instintiva, e no fundo, nós sabemos que conhecer é fácil, construir é um vínculo relativamente tranquilo, o problema está na continuação. O problema está em a gente criar novas maneiras de se relacionar. E também tem um outro problema, que é, quando a relação acaba, deixá-la acabar de maneira saudável, porque faz parte do processo. Então, tem pessoas que passam por nós, e nós passamos por eles, temos um relacionamento que é ótimo, é muito frutífero, mas acaba. Então, saber interpretar os términos de maneira positiva, né? Porque faz parte do processo relacional. E a outra coisa, né, que eu acho que é importante trazer é quais foram as mudanças que nós enfrentamos na maneira de nos relacionarmos, levando em consideração essas 5 fases com com a pandemia, com esse novo momento que todos nós estamos enfrentando. Alguém abriu aí, quer fazer um comentário? Eu queria fazer um comentário, Fernanda. É bem interessante, né, essas fases do relacionamento interpessoal, trazendo isso para o âmbito empresarial, né, organizacional, de trabalho. A gente vê, né, existem diferenças, né, como a gente vem falando desde o início da live, né, a questão da particularidade de cada indivíduo, cada um de um jeitinho, né, aquele que é mais extrovertido, outro que é mais introvertido, aquele que é mais processual, aquele que é mais comunicativo, enfim. Mas a gente vê que nessa diversidade, né, seja aí de experiências até, de mindset que a gente fala, né, cada um que traz aí a sua forma de ver o mundo, de enxergar o mundo, de se posicionar diante das situações, né? Como que é interessante a gente observar nos ambientes essa diversidade, mas quando existe um objetivo comum, ou seja, eu faço parte de uma equipe e nós caminhamos no mesmo sentido, no mesmo objetivo, como isso sustenta essa fase, né, da continuação, enquanto houver esse objetivo, né, a ser atingido por essa equipe, por esse time, se sustenta essa continuação. Mas aí, como lidar com essa questão da diversidade, que é algo que as organizações, elas têm falado muito, né, têm estudado muito sobre isso, que é positivo, né, que o conflito, né, que vem da diversidade, ele é positivo. Por quê? Porque essa diversidade traz outras formas de ver, né, que acaba contribuindo aí com a inovação, com a melhoria, enfim, com o crescimento, né. E como lidar com isso, né, Fernanda, com essa diversidade dentro das organizações, considerando essa questão da particularidade de cada um, enfim, trazendo a questão da empatia, mais uma vez, né, da competência, da gestão, de olhar para a sua equipe e perceber essas... Eu acho que tem 2 vertentes, sabe, Andressa, para a gente trabalhar essas mudanças relacionais. A primeira vertente é: eu sou empresa, eu sou gestor, e eu preciso engajar
ensinar, fomentar o relacionamento do meu profissional ou das pessoas que estão ali que eu sou responsável de alguma maneira. A segunda parte é eu, pessoa física, como é que eu faço o meu trabalho de garantir relacionamento independente de trabalho, independente de chefe, independente de qualquer coisa. E para esses dois momentos, né, eu vejo que a única saída é insistência, criatividade e empatia. Então, persistência, eu preciso ser criativo, né? Tentar novas maneiras de me relacionar, porque as que eu tinha no passado não estão mais fazendo muito sentido agora, né? Antes a gente se encontrava no cafezinho, no trabalho. Agora não tem mais cafezinho, né? Mas eu preciso continuar me relacionando, então eu preciso ser criativo. Então, primeiro, seja criativo, seja persistente e foque no que você precisa fazer. Dos dois lados, né? Tanto o profissional, tanto o líder, gestor, responsável, quanto nós, pessoas comuns. Até a Michelle está questionando aqui, existe uma maneira de salvar um relacionamento que chegou à fase 4? Eu acredito que sim, se for bom para ambos os lados. Né? Porque a deterioração é natural chegar nisso. Quando a gente deteriora, que é a fase 4, é porque os vínculos já não fazem mais sentido. E os vínculos, eles deixam de fazer sentido por algo muito natural. As pessoas mudam. Então pensem assim, eu tenho vínculo com a Rafa porque nós gostamos do mesmo time de futebol. Só que daí muitas coisas aconteceram na nossa vida e de repente, para a Rafaela, o futebol não faz mais sentido. Ela mudou e agora eu não gosto de futebol, agora eu gosto de basquete. Cara, é algo natural, é algo normal, tá no direito dela. Agora eu ficar forçando uma relação pautada no que ela não gosta mais ou que não faz mais sentido para ela, não é frutífero nem para mim, nem para ela. O que eu posso fazer? Eu quero manter o meu relacionamento com a Rafa. E aquele vínculo inicial do time de futebol não existe mais. Eu preciso criar outro vínculo. Então, eu descubro, ou eu vou lá e vejo se eu me interesso genuinamente por basquete, né, já que é o novo esporte dela, ou eu moro perto da casa dela, ou eu convido ela, conheço um pouco mais sobre ela para ver se não tem algum outro gosto que seja em comum para eu manter o relacionamento. E assim vai. Tá? Então, Fernanda. chegou na deteriorização. Você percebeu que aquele vínculo não faz mais sentido. Primeira coisa é respeitar. Porque o vínculo deixou de fazer sentido porque as pessoas mudaram. Todo mundo muda. É normal, é natural. E depois tentar criar novos vínculos. Fala, quem que vai fazer pergunta? Eu de novo. Fernanda, achei bem bacana, trazendo até essa participação da Michelle, da gente repensar o nosso lugar no nosso trabalho, né? De olhar esse lugar, né? Esse trabalho, essa empresa na qual eu estou fazendo parte nesse momento, né? Tá alinhado com aquilo que faz sentido para mim ou não? Muitos vínculos se quebraram porque os propósitos foram questionados e já não faziam mais sentido. A gente estava com pessoas que estavam vivendo no modelo automático, né? Por que você está nessa empresa? Porque eu estou. E daí exatamente, não só fazer essas fases não se aplicam só para a relação entre pessoas, mas entre pessoas e empresas, estudos, né? Será que ainda faz sentido para esse momento que eu estou vivendo? Exatamente, porque você só se vinculou a uma empresa, a uma pessoa, a um propósito, a um time de futebol, porque você tinha algo em comum ali, tinha algo que fazia sentido para você. A pandemia nos fez repensar, nos fez olhar para onde a gente não estava olhando, que era para dentro. Quando a gente olhou para onde a gente estava para dentro, muitas pessoas falam assim, cara, o que eu estou fazendo nessa empresa? O que eu estou fazendo com esse chefe? O que eu estou fazendo com esse marido? Né? Porque elas tiveram que olhar para dentro de si. E daí elas perceberam que os vínculos que existiam no passado talvez não existam mais.
Ou eu crio outros vínculos, acho beleza de novo no meu trabalho, né? Acho beleza de novo num amigo ou no meu relacionamento, ou aceito que é assim mesmo, que as coisas mudam e sigo em frente. Então foi um momento de muita reflexão mesmo. Ainda está sendo, né? E vai continuar sendo. Exatamente. E é isso que tem permeado todas as relações, tá? As empresas, o material que a gente está apresentando agora para vocês, ela fala sobre o momento de reflexão das empresas. As empresas tiveram que olhar para dentro delas e tomar algumas decisões sobre o que elas vão fazer para poder manter os vínculos com os seus profissionais. Então, algumas empresas alternaram as suas medidas de segurança, aqui especificamente 76% das suas empresas alternaram as suas medidas de segurança, porque era aquela maneira de fazer a continuação do vínculo. Outras estão reconfigurando, e outra, não é só vínculo com as pessoas, tá? É às vezes o vínculo com o negócio da empresa mesmo. Então, eu estou falando de todos os tipos de vínculo. Essa minha fala, gente, se em algum momento parece mais pessoal, é porque no pessoal fica mais fácil a gente exemplificar. Mas ela se dá para todos os níveis de relação. Coisa com coisa, pessoa com coisa, pessoa com pessoa, empresa com pessoa, empresa com empresa, e por aí vai. Tudo isso é relação. Então, aqui eu trouxe para vocês alguns dos comportamentos, né, que as empresas tiveram que adotar para manter os seus vínculos, para se reinventar, para se mostrar ainda importantes para as pessoas, para o negócio, para o momento, diante de todas as mudanças que a gente teve. E trago também para vocês algumas estatísticas sobre o perfil de nós, profissionais, dentro do home office. Lembrando novamente que a parcela do Brasil que conseguiu trabalhar em home office é pequena. Talvez a gente fale mais, eu sou uma delas. Talvez a gente, né, espalhe mais isso, mas não é uma parcela grande da sociedade. Né? Grande parte da sociedade, ela trabalha, né, voltado agora ao trabalho. Rafa, pode trazer o próximo slide ali que fala sobre o perfil do profissional brasileiro no home office. Grande parte, como é que funciona, né, esse trabalho de ir para o home office ou não? Primeira coisa, eu entendo se o negócio que eu trabalho pode ser feito à distância ou não. Eu trabalho numa indústria de automóveis. Se eu trabalho numa indústria de automóveis, é possível fazer meu trabalho home office? De maneira geral, não. Mas daí eu faço a minha segunda análise. Mas eu sou compradora dentro de uma empresa de automobilística. Então, eu saio do negócio e eu vou para a minha atividade dentro da empresa. Como compradora, sim, como compradora é possível. Então, as análises para a gente entender quem vai para home office e quem não vai, elas partem basicamente desses dois, tem muito mais, tá? Mas esses são os principais estágios. O meu negócio permite? A cadeira que eu estou sentada nessa empresa permite? Que eu faça meu trabalho à distância? Então, essa é algo que eu queria salientar para vocês. Grande parte do Brasil está em empresas ou está em atividades que, infelizmente, são ou impossíveis ou difíceis de se trabalhar no home office. Então, se nós estamos hoje, né, com essa facilidade, a primeira coisa é ficar felizão. Né? E aqui eu trouxe o perfil do profissional no home office, que 57% são mulheres, 31,6% estão entre 30 e 39 anos, 76% têm nível superior. Por quê? Porque as pessoas com nível superior têm características de trabalho que estão mais voltadas a uma facilidade do home office. Faz sentido isso para vocês? O porquê que uma parcela tão grande das pessoas com faculdade é a que está em home office? Só que o Brasil não é composto de pessoas de faculdade.
Então, olhem como a parcela de vocês está boa. Vamos fazer faculdade para garantir empregos melhores e para poder ter possibilidades de home office. Essa é a mensagem. 44% atuam no segmento de prestação de serviços ou de outros segmentos, né, que facilitam isso, né? Prestação de serviço como um todo facilita isso. E eu vou dar um exemplo meu, né? Eu trabalho numa empresa de tecnologia. Na empresa de tecnologia, todos os meus profissionais têm nível superior e até mais do que isso pela característica do negócio. Todas as pessoas estão em home office desde 18 de março e tá tudo sus e a gente tá trabalhando pra caramba e a produtividade aumentou e a empresa cresceu. Mas essa não é a realidade de grande parte do país. Tá? Bom, falando um pouco, né, desse novo normal, falando um pouco de como que a gente está construindo o ambiente de trabalho diante dessas novas possibilidades, primeira coisa é ver se eu estou num mercado que me permita fazer esse tipo de mudança, depois se eu estou numa cadeira dentro da empresa que me permita isso. E daí eu vou trazer para vocês, a partir do próximo slide, um pouquinho de quais são as tendências que estão acontecendo hoje para fazer isso acontecer, né? Como que as empresas, os RHs, nós profissionais tivemos a necessidade de nos reinventar para poder fazer isso acontecer. Primeira coisa que aconteceu Fernanda, a gente já está aí nos minutinhos finais, então só para te avisar e para avisar também o pessoal que está conosco, a nossa audiência, que envie, né, se tiverem algum questionamento, alguma contribuição aqui, né, para a professora Fernanda, para a gente aproveitar aí os minutinhos finais, mas eu deixo agora você concluir teu raciocínio, prof. Beleza, então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou disponibilizar esse material, porque, né, não vou conseguir, vou disponibilizar esse material para vocês, aonde tá, né, tem bastante explicações lá, e eu pulo direto para o meu penúltimo slide. Me diz quando parar, Fer. Vai embora, vai embora. Tem muito material interessante aqui. Eu calculei errado, gente. Gente, de tudo que a gente tem as participações e as nossas participações são muito ricas, né? Então, a gente gosta quando o nosso público participa. Essa é a ideia, né? E assim, nada impede que a gente faça uma outra conversa, me coloco super à disposição para terminar essa linha de raciocínio. Mas, de maneira geral, o que eu quero trazer para o público nós mudamos e talvez a gente não precise ser mais humano, mas a gente precisa ser melhor humano. E isso passa pelo relacionamento intrapessoal e o relacionamento interpessoal, que é o que permeia a vida de todos nós na sociedade que nós estamos. Então, acho que essa é a mensagem mais importante de toda essa fala, e eu me coloco à disposição no último slide lá, se vocês quiserem me acessar de alguma maneira, pode ser através da professora Rafaela, né, ou através do e-mail ou coisa e tal. E, gente, façam perguntas. Se tiver tempo, Rafa do céu, que feio de minha parte, né? Imagina, prof. Fernanda, que a gente sempre fala, né, que live a gente vem com um roteirinho pronto. Mas quando a live é boa, o pessoal interage muito. E aí a gente não consegue passar os slides. Mas a ideia é justamente essa. Eu sempre falo, a gente traz o nosso conhecimento como um professor, mas é uma construção conjunta. E quando o nosso público participa, essa construção fica muito rica. Então, você traz a tua contribuição, mas todo mundo trouxe, né, as suas contribuições e fica muito rico. E, professora Fer, foi incrível. Eu já te conheço, como eu falei no início, há muito tempo. Eu sei do quanto você é incrível, das suas habilidades, do seu conhecimento. Hoje a gente teve aqui a professora Andressa junto conosco para enriquecer mais ainda o nosso público. Então, Fer, o nosso agradecimento aqui imenso a você. Professora Andressa, também agradeço essa parceria com os seus cursos, com toda a nossa escola de negócios.
Vou passar a palavra primeiro para a professora Andressa e aí você finaliza, Fer, depois, combinado? Eu que agradeço a professora Rafaela, a professora Adriana, a Fernanda, que teve trazendo todo o seu conhecimento, sua experiência, né, partilhando. Agradeço a participação dos nossos alunos, né, dos cursos de RH, coaching, que eu faço parte, os cursos também de secretariado, enfim, com a professora Rafaela e a Adriana. Espero termos outras oportunidades, como disse a Fernanda, né, para desenvolver mais ainda essa conversa, mas, assim, minha mensagem, né, final para vocês nessa noite é que realmente, olha só, como a Fernanda abriu a fala dela, na apresentação dela, estamos nesse mundo, né, de incerteza, né, que seja VUCA, que seja BANI, né, mas nós, como seres humanos, né, como eu disse, tem essa capacidade incrível de adaptação, de dar o nosso melhor, de querer sempre aprender, de sempre querer transformar. Então, eu acredito, assim, que tudo vai dar certo, né? Nós não temos, como diz, né, já os termos, né, VUC, BANI, não temos como ter certeza de nada, mas a certeza que a gente tem é que a gente sempre pode aprender e transformar e melhorar e nos tornarmos ser humanos melhores, como a Fernanda encerrou ali a apresentação dela. Uma boa noite a todos. Obrigada. Gente, o que eu tenho para dizer para vocês é que quanto mais a gente oferece flores, mais a nossa mão tem perfume. E é assim que eu saio daqui hoje. Eu entrei, né, achando que ia trazer algumas coisas para vocês e saio muito mais enriquecida do que vocês podem imaginar. Então, muito obrigada por vocês estarem aqui, muito obrigada por vocês acreditarem em vocês mesmos para fazer a evolução e se tornar melhores pessoas, melhores profissionais, melhores cidadãos. E vamos enfrentar essa pandemia porque a gente tem argumentos para dar. Muito obrigada à instituição, muito obrigada ao Uninter, muito obrigada a Rafa, muito obrigada a Andressa por as contribuições, a Adri que vai entrar agora, só gratidão, gente. A gente que agradece, professora Fernanda, professora Adri, para finalizar. Eu estava aqui escrevendo no chat e agradecendo a toda a nossa audiência, porque sem eles a gente não teria, né, essa live tão rica. Professora Fernanda, foi um prazer te conhecer, daqui a pouquinho nos bastidores a gente vai conversar mais. Professora Maria, que está, né, nos dando apoio, Rafa, Andressa, muito obrigada. Foram excelentes reflexões, eu acho que a gente atingiu o objetivo, que é fazer as pessoas pensarem, né, em si mesmas e também no próximo. Como a professora Fernanda muito bem colocou, né, no término da sua fala, a gente precisa pensar mais na nossa sociedade e sermos melhores cidadãos. Então fica aqui o nosso grande abraço, nosso agradecimento, sempre nos acompanha aí no nosso canal, que a gente traz profissionais aí de gabarito como a professora Fernanda para as grandes discussões. Estamos sempre com grandes projetos, pensando em vocês, alunos e profissionais, para que vocês, né, tenham esses conhecimentos. Muito obrigada, sucesso a todos, um grande abraço e até a próxima. Tchau. Até, tchau. Até mais, tchau, tchau.